Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, os irmãos presentes e os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Amém? Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo no livro de Atos. Nós estamos no capítulo de número 16. Hoje vai ser um pouquinho menor, até 9h30. Posteriormente, o pastor Carlos assumirá, ele tem que tratar um assunto aqui com a igreja. Amém? Então, talvez não dê para terminar o que falta. Então, nós vamos ler a partir do 19. Atos 16, 19, nós paramos no 18. Tá? E quando nós paramos no 18, na EBD passada, a pergunta foi, vamos ver agora as consequências do apóstolo Paulo, né, ter repreendido aquele demônio e aquela jovem, então, ficar liberta, duplamente liberta do demônio, do espírito de adivinhação e liberta dos homens perversos que eram senhores dela, a escravizavam e tinham grande lucro. Então foi essa, né? Então diz assim a palavra do Senhor a partir do 19. Atos 16, versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Até aqui, irmãos. A gente vai tentar até aqui. Vamos fazer uma breve oração. Deus amado, nós oramos a Ti nesta hora, mais uma vez bendizendo o Teu santo nome, te engrandecendo, por seres Tu digno de receber honra, glória e louvor. Pedimos a assistência do Teu Santo Espírito, que Tu fales a cada coração aqui presente, Senhor, cada solo, que a semente, ó Deus, venha a brotar, venha a crescer, venha a frutificar a 30, a 60 e a 100. Abençoa-nos, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Amém, queridos. Nós vimos que a libertação daquela jovem trouxe aqui uma consequência dura, forte, para Paulo e Silas. E, embora tivesse mais gente na comitiva, esses dois
foram os que sofreram, de fato, a penalidade. E um comentário que nós temos aqui, que, na verdade, esses homens, eles chamam, na verdade, apresenta Paulo e Silas aos magistrados, às autoridades da cidade de Filipos, que nós falamos que era como se fosse uma pequena Roma, uma colônia. Ela tinha esse status de tudo que acontecia em Roma, acontecia também em Filipos, né? Talvez até essa também fosse uma das dificuldades de ter sinagoga, porque não era bem como as outras cidades, era como se fosse a capital, uma representação da capital do império. E claro, eles não chegaram, se os irmãos observarem, esses homens fazem uso da mentira, e é sempre assim que o mundo funciona, né? Por que o apóstolo Paulo e o irmão Silas, que era profeta, foram, na verdade, levados aos magistrados, sendo ali acusados? Eles foram porque a fonte de lucro daqueles senhores cessou. Aquela moça escrava dava grandes lucros, diz a palavra de Deus. Não era pouco, eram grandes lucros pelo espírito de adivinhação, né? E, claro, eles não falaram disso. Então, Paulo chegou na cidade e foi preso. Ele já estava fazendo ali alguns dias todo esse processo de a oração, de evangelizar. A irmã Lídia, que era uma mulher temente a Deus, ela se converteu. Ela era temente a Deus no sentido do Deus de Israel, observava, tinha um certo temor, assim como Cornélio, mas agora ela ouve a Paulo e ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles vão acusar de outra coisa. Olha, esses homens estão perturbando a cidade porque estão como que impondo, não é? Certos costumes que não é lícito para nós praticar nem receber, que somos romanos, não é? Então, mais uma vez, ele traz como se fosse lá Roma, porque lá o imperador era como um deus. E assim foi em diversas, deve ter algum país ainda hoje que tenha esses estados, alguns países menores da Ásia, mas assim já foi no Império japonês, no chinês, né? Eles eram saudados como Deus, como alguém que nasceu, né, como se fosse o Messias dele, que está ali para o bem do povo, para comandar aquela nação, e eles eram saudados e, vamos dizer, adorados, não numa condição humana, mas numa condição para além humana, divindade, né? E os Césares eram assim. Então, essa é a acusação que eles vão fazer aos magistrados. Olha, nós somos aqui Roma, esses homens estão apresentando outra coisa, mas o que nós queremos dizer é mentira, não foi esse o motivo, eles não estavam nem aí para isso. Essa é a grande verdade, né? O problema foi o cessar lucros, muito dinheiro, muito dinheiro. Esse foi o problema que fizeram aqueles homens levar aos magistrados. E os magistrados não queriam ter problemas, dores de cabeça. E o que é que eles fizeram para reforçar o lado deles? Eles meio que convocam a multidão, né? Porque isso aqui era feito como que em praça pública, uma espécie de praça pública, esses homens, e eles convocam a multidão, e a multidão, diz a palavra de Deus, se levanta unida contra eles. Então ficou ali ficaram dois homens sendo acuados com mentiras, não só por autoridades romanas, magistrados, como pelos patrões que exploravam aquela menina, assim como a multidão. Todo mundo. Tá? Então, o que eles fizeram, diz a palavra de Deus? Rasgaram as vestes,
Agora não as vestes, né? A gente fala isso. Eles não rasgaram vestes, estou meio enrolado aqui. Eles não rasgaram as vestes deles, mesmo magistrados, como humilhação, como um sofrimento. Eles rasgaram as vestes do apóstolo Paulo e Silas para o açoitá-los com varas. Com varas. Paulo vai citar, não o evento especificamente, mas não precisa ninguém ir lá, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar de uma série de sofrimentos que ele sofreu. Tá? Ele vai falar 3 vezes, foi açoitado com varas. E essa ele vai citar, e certamente uma delas foi essa aqui. Esse açoite com varas que ele sofreu não tinha medida, quantidade, até quanto pode. Isso existia para os judeus, quantidade de açoite que podia ser dado. Mas para o Império Romano, não. Então eles apanharam bastante, até ficar assim bem ferido as suas costas, principalmente, com varas. E a palavra diz que muitos açoites, então, muitos açoites o lançaram na prisão para guardarem com segurança, e a palavra diz que eles foram lançados no mais interior do cárcere, né? Eles estão em Filipos. Filipos é dentro dessa região que nós chamamos de Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E a Turquia ela sempre foi conhecida também pelas suas prisões, até nos dias de hoje. Não sei como está atualmente, mas até pouco tempo, o século passado, que não tem tanto tempo, né? O século passado, até mesmo o milênio passado, antes do ano 2000, era assim. Né? Teve um filme que fez muito sucesso na época, provavelmente o pastor assistiu, talvez o Carlos não, porque o Carlos vai dizer que não era do tempo dele. Perfeito. Tá? O Expresso da Meia-Noite. Né? Midnight, né? Midnight Express. O Expresso da Meia-Noite. Então ali mostrava o que era uma prisão turca. Tá? Não é isso, pastor? O pastor lembrou aqui do filme Expresso da Meia-Noite. Tá? Uma prisão turca. Então, ele foi mais aqui só para dar uma chamada, é sensacionalismo. Não era. Ela já era conhecida naquela época com um determinado rigor, não como Turquia, Ásia Menor, mas aquela região, a prisão ali era uma coisa bem difícil, né? Tanto é que esse filme vai tratar, né, como que esse homem conseguiu fugir ao final, sair dessa prisão. Né? Era sofrimento o resto da vida. Claro que ali eles não seriam presos até morrer. Uma forma de acalmar, vamos dizer assim, ou aplacar a ira daquela multidão toda que estava... Porque se tem uma coisa que aquelas autoridades não queriam, é problema, dor de cabeça. Eles queriam ter o status de autoridade, mas problemas não. Porque depois chega também lá em Roma, chega não sei o quê. Isso cria problema. Né? Então eles fizeram o que o povo queria, e colocaram lá no mais interior. Ele segurou os pés no tronco. E aqui tem detalhes também que os comentaristas falam, dependendo de algumas versões, vai falar tronco, juntamente com cepo, que era uma forma de tortura. Os seus pés ficavam presos, como que passando por dentro de uma meia-lua, assim, de um ciclo, né? Uma meia-lua de metal, outra de madeira, e que tinha um sisteminha que, a depender do prisioneiro, os que cuidavam não era diretamente o carcereiro era um cargo um pouco mais nobre, tanto é que a gente viu que o carcereiro estava dormindo na hora que acontece o terremoto. Abaixo do carcereiro tinham outros, que é o pessoal que ficava realmente tomando conta. O carcereiro era uma pessoa de confiança, é como se fosse aquele inspetor da noite, fica ali, debaixo dele tem os agentes que vão ver as coisas na cadeia. Então, o carcereiro,
foi dada ao carcereiro essa ordem. Então, o que acontecia? Se o preso fosse muito trabalhoso, começasse a complicar, gritar lá dentro, existia um mecanismo, tipo uma prensa, que se apertava ali e ia doer. A sua parte ali, os seus artérios, né? a junção da perna com o pé. Então, foi assim que Paulo e Silas foram tratados. Mas não está dizendo que eles sofreram, vamos dizer, algum tipo de aperto para que a dor aumentasse. Eles foram presos ali, dependendo do comportamento, tá? Que a gente vai ver que a prisão ela foi bem temporária, né? E a gente está em Filipos. Se a gente puder colocar, vou pedir aqui ao nosso irmão Igor, o mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembra que nós tínhamos o mapa da segunda viagem missionária, mas era, na verdade, nós tínhamos isolado da primeira. E das demais viagens, da segunda a gente só pôde ver misturada com todas. Segunda, terceira, Roma não tinha isolado. Agora a gente tem. Aí vamos ver, experimentar aqui o novo, pontinho. Olha onde está Filipos, está vendo? Para você que está pela internet, a informação que eu tenho é que você não vê um ponto vermelho que nós estamos vendo aqui. Então é lá para cima do mapinha. Se você for lá, no nome escrito Macedônia, lá em cima, você vai ver a cidade de Filipos. Está vendo aqui? Tá. Então, a viagem dele começou aqui. Tá bom? Antioquia. Jerusalém, a gente lembra por que aparece Jerusalém, por causa do concílio, né? Teve o concílio ao final da primeira viagem para decidir se os gentios deveriam observar aquelas regras aplicadas aos judeus, em especial a circuncisão. Foi decidido que não, mas em compensação também foi pedido, não como uma regra, uma lei, porque não estamos debaixo da lei. Mas foi dito assim, vocês farão bem se vocês observarem essas regrinhas sobre alimentação, conduta pessoal, né? Então eles fazem uma viagem agora basicamente terrestre, tá vendo? Praticamente terrestre. Eles vão pegar navio aqui, Aí estamos nessa cidadezinha aqui. Isso aqui hoje em dia é Turquia, né? Hoje é Turquia, hein? Pode tirar, tá, irmão Igor? Muito obrigado. Então, ficou claro, né? Aqui é o chamado Mar Mediterrâneo, aqui é o Oriente Médio, aqui se você... deixa um pouquinho só, tá? Oriente Médio. Para cá, nos dias de hoje, você vai ver Síria, Líbano, Israel, tá? Aqui para o norte é a África, tem Egito, tal. E para cima você tem Turquia e vem os países da Europa, Grécia, Macedônia mesmo, que continua, que ela foi extinta, mas depois nós já comentamos no domingo passado que ela voltou, tá? Esse país, na época que eu estudava, a gente até comentou que não tinha esse país, Macedônia, quando eu estudei, era tudo Grécia. Aí depois a Europa teve vários probleminhas também, e aí voltou a ter o país Macedônia, né? E a Grécia. Aí entrou na Europa. A Luana acho que quer fazer uma pergunta. Não, a Bíblia não fala, mas eu creio que devia ter algum método aqui de alguns trechos, talvez a pé, outros com carruagem, com cavalo. Tipo, era o transporte que tinha na época, né? Que se podia ir algumas vezes navio. Não era propriamente alugado, era como se fosse as empresas de logística da época, né? A gente pega um ônibus para algum lugar, ou nos dias de hoje, ou um avião, tal. Então, na época, ele tinha, mas para ser a pé é uma boa distância, viu? É muita coisa para ser a pé. A pé é um pouco distante. Aqui não, tá? E aqui, que vocês viram, Paulo vai pegar Silas e levar com ele, e Barnabé
João Marcos, e eles vêm para a ilha de Chipre. Então Barnabé vem para cá e Paulo vai para cá. Bom? O irmão Carlos quer falar alguma coisa. Vale lembrar que quando Paulo tem o encontro dele com Cristo, ele estava indo para Damasco, né? No caminho ali ele estava indo de cavalo. Né? Então, assim, já existia esse meio na época, né? De repente, os irmãos lançavam a Bíblia não fala assim exatamente, as pessoas, né? Na Bíblia não diz assim, a gente diz, ele caiu do cavalo, mas não fala, mas se você for na Bíblia não tem, tá? Mas provavelmente devia ter esse transporte que o pastor Carlos colocou aí, cavalo, alguma coisa aí que ele cai por terra, porque nem tudo dava para ser a pé, tá? Algumas coisas sim davam. Tá bom, irmãos? Então, tendo esse mapa, aí a gente já viu qual a situação do irmão. Foi para a cadeia. Foi para a cadeia, para o mais interior. Aí, olha, o perto da meia-noite, né? Coisa aqui maravilhosa. É uma EBD, não é uma pregação, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas presos, irmãos, né? Ali, com os pés presos num tronco. Esses homens estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Então, você está vendo que no meio da adversidade ali, não tem estava resmungando, eles estavam orando e cantando. Eles sabem de uma coisa, né? O que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, né? Nós sabemos a quem servimos. Eles tinham a mais absoluta certeza. Eles não estavam orando, vamos orar e cantar hinos porque Deus vai mandar um terremoto e soltar a gente. Não. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus porque isso é bom. Bom é louvar ao Senhor. Amém? Bom é louvar ao Senhor. A irmã Claudinha vai falar, mas só um pequeno detalhe. Vocês observam na Bíblia como ela é toda correlacionada, né? Faz questão de se dizer perto da meia-noite, né? O mais escuro, o momento mais, vamos dizer, tenebroso. Aí o pastor esses dias andou meditando até bastante, que o pastor Carlos, a parábola das 10 virgens, né? À meia-noite ouviu-se o grito: vem o noivo. Não é? A mesma coisa, não precisa ir lá, mas só para relembrar, no livro de Ruth, vai chegar um momento perto da remissão dela, que é compra, na verdade, essa remissão é uma compra. A orientação foi que ela se deitasse aos pés do seu senhor Boaz. E que hora que o homem acorda? À meia-noite. E abençoa. E fala: você será remida. À meia-noite. Entendeu, irmãos? Ali no Só de Ruth é bonito. É porque nós não vamos entrar nos detalhes das tipologias. Mas antes de Boaz remir, ele vai a um remidor que tem preferência sobre ele. Aí o remidor diz: está tudo certo, pode deixar. Porque Elimeleque tinha morrido, né? Marido de Noemi. Aí cabia ao outro comprar e tomar conta e casar para dar. Mas quando ele soube que é uma moabita estrangeira, ele falou: não, eu não vou poder remir. Quem é o segundo da lista? É você. Eu vou. Foi feito um pacto. Tinha um negócio de um sapato, né? A gente vê isso com Jesus, né, irmãos? O pai, né, que foi preponderantemente na lei, ele não, vamos dizer assim, ele não vai comprar. Não podia noiva estrangeira. Mas o filho vai. Eu compro. Né? Eu compro. O filho desce e nos remiu. Ele nos remiu. Isso tudo, né, vai apontando para os processos, por que a Bíblia vai falando isso. Dá para entender? Por isso que os apóstolos falam o tempo todo. Vocês não estão vendo que o Antigo Testamento fala o tempo todo disso? Vocês acham que é coincidência?
mas a Claudinha vai falar. Vamos voltar para o nosso... Não, eu só ia fazer um comentário sobre essa questão que os apóstolos, eles sofriam, os cristãos, eles sofriam, e eles ficavam felizes por se acharem, justamente por estarem sofrendo, né, por Cristo, de alguma forma, né? Sim. Nós vimos isso em Pedro, né? Quando Pedro sai. Hoje em dia a gente passa um apertozinho e já fica boladão, né? Não quer. Porque é o seguinte, irmãos, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vai ver, são essas duas coisas. Você vai ver a miséria humana. Essa é a palavra que eu... Miséria humana não é dos outros, não é todo mundo. Eu, você e companhia limitada. Você vai ver o que é a miséria humana. E você vai ver a grandeza de Deus, do que se pode ver. Aí você fica perguntando como é que ele se importou comigo. Entendeu, irmãos? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ver a miséria do homem. Em que estado? E eu tenho para mim que Deus não deixa ver muito, porque se vê, você fica louco. Não deixa a gente ver o estado de miséria do ser humano. Tá? Então é isso. Por isso que eles glorificam. Fomos achados dignos de sofrer açoite pelo teu nome. Porque a gente é tão miserável que não precisa, nem para o Senhor se preocupar conosco, o Senhor tinha. A gente descobre isso na Bíblia, né? Várias vezes. Então, perto da meia-noite, estavam esses homens aqui louvando a Deus. Aí sim, veio lá o grande terremoto, que se desfizeram, né? Os alicerces se moveram, que abriram as portas e as prisões, aquilo que prendia Paulo, Silas e eventualmente outros presos pelos pés ou por outra forma, que tudo foi como que milagrosamente, né? É como se um cadeado que precisa de chave, precisa de tranca, de não sei o que, tudo fosse aberto, né? Aí com aquela coisa que se mexeu, o carcereiro acordou. E vendo tudo aberto, ele quis matar-se, né? Porque os comentaristas falam que ele pagaria com a própria vida pela vida dos presos no Império Romano por ter deixado fugir. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E quando ele fala todos estamos aqui, não era Paulo e Silas, era todo mundo, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Não sei se foi influência daqueles homens. Paulo e Silas estavam como referência, eles cantavam hino, né? Os presos ouviam, a palavra diz. Se a palavra não quisesse dar destaque a isso, nem falaria dos presos, o que é que os presos estavam fazendo, mas a palavra está dizendo que aquela oração e aquele louvor estava gerando frutos. Aqueles homens estavam escutando. Né? Aqueles homens estavam escutando. Não te faças nenhum mal, né? E pedindo luz, o carcereiro, porque onde Paulo estava, esse lugar não tinha nem luz. Ele pediu luz para entrar, saltou todo o trêmulo, prostrou-se lá e tirou-os para fora. Isso aqui é necessário para que eu me salvar, né? E aí também os comentaristas falam que aqui tem esse duplo sentido. O sentido de salvar para que o Império Romano, os chefes do carcereiro, os magistrados, não penalizasse esse ou aplicasse uma pena, ainda que não fosse de morte, alguma coisa, e o salvar, porque é provável que eles também já soubessem que aqueles dois homens, porque eles já estavam em Filipos orando, toda a cidade ouvia: esses homens são servos do Deus Altíssimo, pelo espírito de adivinhação, né? Esses homens, né, que nos proclamam a salvação, esse tipo de coisa. Então a resposta de Paulo, ela vai direto no espiritual, porque está acima do material. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso vai salvar você tanto do espiritual quanto do biológico. Mas ele está jogando você já no nível acima. No nível acima. Se você vier sofrer algum dano no seu corpo, pelo fato de você crer no Senhor Jesus,
isso já não impactaria pelo fato de você ter sido elevado a um nível espiritual, de crer em Jesus para a salvação eterna, para a vida eterna. Não é? Crer no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E será salvo tu e a tua casa. Essa foi a resposta. O pastor Carlos vai precisar usar o tempo, né? Por isso que a gente foi mais breve, mas na próxima EBD a gente continua. Mas a Cláudia quer falar. É só uma coisa que o irmão estava falando aí, agora me veio assim à mente. As prisões, você imagina, você está preso no local que você está sofrendo muito, escuro, e logicamente, assim, eu creio que a Bíblia não fala o que eles estavam cantando, mas geralmente se cantam as escrituras. Salmos, provavelmente. Salmos. Então você imagina, você naquele silêncio daquele sofrimento, você ouvia aquele som. Então eu creio que Deus deve ter falado no coração muito deles ali, né? Que eles não quiseram nem sair também, porque devia estar ouvindo uma coisa assim, que deve ter sido um alento na vida deles, um renovo, alguma coisa assim. Não, eles, você fala quem? Os presos. Os presos, sim. Eu imagino que sim. Porque Paulo e Silas, óbvio que eles não iam fugir. Eles não iam. Né? Mas aqueles que estavam ouvindo, eles acabaram prestando atenção no que Paulo e Silas faziam. Eles, se não fugiram, peraí, vamos aguardar. Tanto é que os irmãos vão ver depois, porque não dá tempo hoje. Eles vão voltar para a cadeia. Ainda hoje, né? Ainda hoje que eu falo depois desse evento. Eles vão na casa do carcereiro, tem aquela coisa toda, e voltam para a cadeia de novo. Vão voltar para a cadeia. Não teve ordem para soltar, e o carcereiro não tinha autonomia para isso. Tá? Então a pergunta que a Claudinha fez é isso. Tá bom? Vamos ficar de pé para orar, vamos terminar. A gente vai continuar para ver. Mas já antecipando, eles voltam para a cadeia. Eles vão sair tudo isso durante a noite. Os magistrados não estão sabendo, ninguém sabe, mas eles vão lá, vão cuidar das feridas dos irmãos, tá? O carcereiro vai servir como que uma ceia, vai se alegrar do jeito que ele sabe, ele se converteu naquela hora, né? E o apóstolo poderia estar dando, não é assim que ora, não é assim que não sei o que não. O apóstolo deve ter ficado feliz da vida, o homem se converteu, né? E depois, terminamos, agora vamos para a cadeia de novo. Vamos para a cadeia, não posso soltar. Não, está tudo certo. Irmão, está tudo certo. Irmão em Cristo, pode nos prender. Irmão, pode dar todo mundo para a cadeia de novo. Meu amado, crente tem que andar certo. Esse aqui é o problema que a gente vive. Não é? Você vê que o ministério, o IBC, de uma forma geral, vai muito no óbvio, mas o óbvio não tem sido visto, nem observado. É o andar certo, é diferencial. É o diferencial. E fica pregações mirabolantes às vezes, tal, mas aí você olha como as pessoas estão, para ele é tudo andando torto. Não adianta de nada, irmãos, isso. Não adianta de nada. Amém? Vamos orar. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por este breve período de escola bíblica dominical e que no próximo domingo, ó Deus, tenhamos a oportunidade de dar continuidade ao estudo, concluir o capítulo 16 do livro de Atos, para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa ainda em todas as demais atividades que teremos nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém.